Vamos para mais um vídeo e eu continuo pedindo a você que não se inscreveu, se inscreva, dê o seu like, ative o sininho. Eu já quero também agradecer aqueles que já se inscreveram e aqueles que vão se inscrever também. Isto é um meio de nós levar esse conhecimento da Palavra de Deus a outros através desses vídeos. E hoje eu vou fazer um estudo sobre o livro de Daniel, capítulo 2. Daniel, capítulo 2, e eu coloquei como título: terá outro governo mundial? Então, há uma especulação de que pode surgir outro governo mundial. E quem será ele? Já se ouve alguém dizer que a própria China poderia ser um governo mundial, ou a Rússia. Então, nesse tema, eu quero agora, fiz em forma de pergunta, se pode ter outro governo mundial. E quando nós estudamos o capítulo 2 do livro de Daniel, ele nos traz o sonho de Nabucodonosor. E diz que quando ele teve este sonho, ele convocou os seus sábios da Babilônia e inquiriu deles que eles revelassem tanto o que ele tinha sonhado e também desse a interpretação do sonho. E não informou o que ele tinha sonhado. E diz que ele determinou que todos os sábios da Babilônia fossem mortos. E diz que entregou na mão de Arioque. E este saiu para matar todos os sábios da Babilônia, onde foi informado a Daniel o que estava acontecendo. E diz que Daniel foi perante o rei e pediu um prazo. E este foi concedido o prazo. Daniel convocou seus companheiros e foram para a oração, suplicar ao Deus do céu. E disse que foi revelado a Daniel o que o rei tinha sonhado. E diz que Daniel foi introduzido perante o rei para que ele desse a interpretação e revelasse o sonho. E o que? Daniel disse ao rei, no verso capítulo 2 e no verso 38, e onde quer que habite filho de homem, animais do campo e aves do céu, ele tos entregou na tua mão,
e fez que dominasse sobre todos eles. E tu é a cabeça de ouro. Então, Daniel começou a informar para o rei a respeito do que ele tinha sonhado. Diz que ele tinha sonhado com uma grande estátua. E diz que esta estátua tinha, cada parte da estátua representava um reino. Ele diz que o primeiro reino seria a Babilônia. E diz que o rei da Babilônia seria o cabeça de ouro. Diz que a estátua tinha a parte dos peitos, depois dele viria outro reino. E este seria o peito e os braços de prata. E teria um terceiro reino. E esse seria os quadris e o ventre de bronze. E um quarto reino que seria as pernas de ferro. E quando nós estudamos a estátua, os reinos que teve, o reino que dominou o mundo daquela época, nós vimos que o primeiro rei que dominou foi Nabucodonosor, que ele foi dito que ele seria o cabeça de ouro. Depois veio o peito e os braços de prata, que foi os medos e os persas, que tiveram um reinado. Depois veio os quadris e o ventre, que foi os gregos, que tiveram um grande domínio. Dominaram o mundo daquela época. Depois veio os romanos, que é as pernas de ferro. E as pernas de ferro foi os romanos aonde o Messias foi morto. Foi tirado o Messias no governo romano. Quando nós estudamos, nós vimos que na morte do Messias parou a contagem, parou os governos. Os governos se separaram e cada um teve a sua pátria. Mas tinha um governo que era dos pés da estátua. E Daniel foi revelado que uma parte seria de ferro e partes de barro. Quando nós vimos o governo dos pés da estátua, ele não se cumpriu. Não houve este governo. E quando será este governo? Olhando, ele viu que dentro deste governo
diz que se levantou uma pedra sem auxílio de mão. Diz que deu sobre a estátua, e esmiuçou e tornou ela em pó, como pra grana que o vento dissolve e leva para onde ele o quer. E diz que, quando ele viu, dentro deste governo, este acontecimento da pedra esmiuçando a estátua, diz que se levantou um outro reino, e este reino não passaria a outro povo, e seria um reino eterno, que não teria mais fim. Aquele reino seria estabelecido para sempre, para toda a eternidade, que era o reino que foi dentro deste governo. E este governo, quando será? Você que me acompanha nos meus vídeos tem visto na escatologia que eu tenho mostrado que o reino do anticristo virá e ele cumprir-se-á dentro da semana de Daniel que está faltando, que é uma semana, e dentro desta semana se estabelece um reino eterno no final da semana. E é o reino do anticristo. Então, dentro da revelação da estátua de Nabucodonosor, eu não vejo nenhum outro governo mundial a não ser o governo do anticristo. Só que ele, quando se estabelecer um reino, um governo mundial, podemos saber pela revelação de Daniel que este é o governo do anticristo. Mas esse governo é aonde vai se levantar e estabelecer um governo eterno que não passa a outro povo e não terá mais fim. E este é o governo de Cristo, quando ele arrebatar a sua igreja. E nós precisamos saber disto. Teremos outro governo mundial a não ser o governo do anticristo? No capítulo 2, na visão, no sonho de Nabucodonosor, ele não nos apresenta. Ele apresentou o governo da Babilônia, que foi Nabucodonosor, e mostrou o governo dos medo-persas e o governo dos gregos, que foi o governo mundial, e o governo romano, que aonde tiraram o Messias, este já se cumpriu, mas os pés da estátua ainda não se cumpriu.
Então, este é o que ele está mostrando. O próximo governo mundial será o governo do Anticristo, segundo a revelação que teve Daniel da parte do Senhor, que mostrou esses governos. E neste governo dos pés da estátua chegou o governo do Anticristo e também o governo de Cristo, arrebatando a sua igreja para a sua glória, para cumprir a Escritura, que ele disse que ele prepararia um lugar para que aonde ele estivesse os seus eleitos com ele. Então, dentro deste governo, saiu a pedra e diz que deu sobre a estátua e terminou ela, virou a pó, uma pra grana, e diz que este governo que foi estabelecido foi um governo eterno, que não passa a outro povo, mas será o povo, os eleitos do Senhor. Portanto, não vimos dentro desta revelação de Daniel outro governo eterno, a não ser o governo do Anticristo. Que Deus nos ajude a entender estas Escrituras. E eu continuo pedindo, se inscreva, você que não está inscrito, dê o seu like, nos ajude. Em nome de Jesus. Amém.